Dia, comandante. E aí, tá feliz? Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Mais feliz ainda por saber que você está aqui para me honrar e cedendo um pouco do seu tempo. Você está falando diretamente aí de Orlando? Sim, tô falando diretamente de Orlando. Hoje, peraí, deixa eu só limpar a câmera aqui, que eu acho que tá meio. Tô falando diretamente de Orlando. Hoje é meu último dia aqui, né? E aí eu volto pro Brasil e depois vou pra Suíça. Saio de férias, vou pra Suíça. Oh, delícia. E aproveitando um pouquinho, porque o ano passado foi um ano intenso de trabalho. Agora é hora de dar uma descansadinha também. É, se tem alguém que trabalha nessa área empreendedora é Marcelo Germano e faz isso por propósito, né, Marcelo? A gente às vezes tem um chamado e a gente atende o chamado, né? Então, atender o chamado é importante. Eu faço isso por um propósito, eu gosto do que eu faço e todos os dias eu recebo pessoas. Por exemplo, eu tô aqui em Orlando, aí é normal isso para mim, né? Eu tô em Orlando, eu vou para Suíça semana que vem, eu vou para Brasília, eu vou para todos os lugares que eu vou. Sempre encontro alguém que fala, cara, sigo você, obrigado pelo teu conteúdo, você não tem noção de como você transformou minha empresa, como você transformou minha vida. Então a gente faz o que faz por uma questão de chamado também, eu acho que isso é importante, né? Agradecer a Deus o chamado que vem. Você falou de sem reclamação, né, e gratidão. Quero falar um pouco sobre isso, mas a gente também tem um chamado, tem que entender qual que é o nosso chamado e trabalhar Exatamente. por ele. Obrigado Exatamente. pelo convite, obrigado por estar aqui com você. Prazer é todo meu te receber. E para quem não sabe, gente, eu tenho uma dívida de gratidão imensa com o meu amigo e irmão Marcelo Germano, né? Hoje a gente construiu um grupo que tem mais de 5.000 colaboradores e já estamos acessando a Europa, mas boa parte do que Marcelo Germano nos ensinou permanece nas estruturas mais profundas da nossa base organizacional e eu tenho essa dívida de gratidão imensa com você, Germano. E por falar nessa dívida de gratidão, eu me lembro que o meu primeiro contato com esse exercício da gratidão foi no primeiro EAG, né? E lá no EAG a gente começou a aprender, eu comecei a aprender a respeito da prática de reunir três pessoas e falar sobre três coisas às quais a gente tem que agradecer. Como é que começou isso, Germano? Esse movimento que está dominando, tomando conta de muitas empresas no Brasil. Então, para mim, como surgiu a coisa da gratidão para mim? Então, para quem não me conhece, para quem aqui da tua audiência está chegando agora e não me conhece, sou Marcelo Germano, sou líder do movimento Empresas Sem Caos, eu sou empresário, hoje são 5 empresas e eu passei pelo processo que muitos empresários passam, né? Começa uma empresa na base da raça. Começa uma empresa porque eu domino uma habilidade técnica. Meu pai era despachante, eu trabalhei a vida inteira com meu pai no escritório de despachante. Surgiu uma oportunidade, eu abri o meu escritório de despachante. E aí as coisas deram errado. E quando o empreendedor abre uma coisa, a coisa dá errado, ele não descansa até fazer aquilo dar certo. Né? Porque a gente não abre para ver se vai dar certo ou se vai dar errado. A gente vai fazer até dar certo. Foi o que a gente fez. E nisso fazer até dar certo significava trabalhar das 7 da manhã até meia-noite. Todo santo dia. E quando eu falo todo santo dia, era de segunda a segunda, e isso foi de 1998 até 2001, quando a gente conseguiu resolver a bucha, né? E aí começamos a ganhar dinheiro, a vida mudou, né? Conquistamos grandes contas, grandes clientes, a vida mudou, pagamos todas as dívidas, a minha vida financeira mudou, fui morar no melhor condomínio da cidade, tinha carro importado, enfim, a vida melhorou. Só que conforme a empresa crescia, eu trabalhava mais, né? E pensa que eu trabalhava num ambiente que era um hipermercado 24 horas, foi o primeiro hipermercado 24 horas no Brasil. Trabalhava dentro desse ambiente, então a empresa ia crescendo, quanto mais crescia, mais trabalho eu tinha, contratava gente, mas eu mesmo tinha que fazer o trabalho. Tinha um monte de gente trabalhando lá, mas eu tinha que fazer tudo. E aí eu fui aprendendo a fazer gestão, fui aprendendo a superar isso daí, e fui fazendo processos de coaching ao longo do caminho. A pessoa fala mal do coaching, né? Fui fazendo processo de coaching naquela época. Pensa que coaching não era um negócio que estava Em alto. ridicularizado, não Né? era um negócio que estava ridicularizado. Hoje, infelizmente, o coaching, para muitos, ele é ridicularizado. Para empresas multinacionais, principalmente as empresas americanas,
coaching é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Então, executivos, CEOs de grandes empresas, né, pessoas que estão em processos de trainee numa carreira executiva, um cara que é gestor e quer virar diretor, um cara que é diretor quer virar vice-presidente, 99% dessas pessoas precisam desenvolver competências, mas não são competências técnicas, são competências pessoais para lidar com pressão, com conflito, com os pares, para lidar com todas as dificuldades emocionais, porque lidar com empresa, lidar com gente, a gente tem que ter repertório emocional. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas se você não tiver repertório emocional, tua carreira vai para o espaço. Então a gente tem que lidar com isso. Qual que é a melhor ferramenta para a gente desenvolver repertório emocional para poder lidar com todas as pressões que a vida oferece? É o coaching. Coaching, terapia, são duas coisas diferentes. Já quero deixar bem claro para quem está ouvindo. São duas coisas muito diferentes, mas as duas são muito efetivas. E eu tendo a arriscar, me desculpem os psicólogos, tenho muitos amigos psicólogos, amigos cientistas, amigos que fazem psicologia baseada em evidência, né? Mas me desculpem os psicólogos. A vantagem do coaching é que o processo de coaching ele é rápido. Eu faço terapia mais de, enfim, ao longo da minha vida fiz várias vezes e hoje eu estou num processo terapêutico há um ano e pouquinho. Super eficiente, né? E faço uma psicologia baseada em evidência. Mas o processo de coaching, diferente da terapia que você fica 2 anos, 3 anos fazendo terapia, o processo de coaching é um processo que você tem um problema específico, tipo, eu tenho um problema de lidar com conflitos, eu não consigo falar não para as pessoas. O processo de coaching é efetivo, então é isso que eu vou ajudar você a resolver. Não vou ajudar você a resolver o problema da sua vida. Vou te É muito ajudar a resolver esse importante, teu com problema. certeza. Isso, de você não conseguir falar não com as pessoas e não conseguir lidar com conflitos. Eu tenho um problema, eu não consigo me posicionar numa reunião com grandes executivos, né? Eu fico acanhado, eu não consigo falar, as pessoas falam muito, eu sou mais introspectivo, eu não consigo me É, expor. O processo de inclusive, eu coaching, também fiz coaching em 2000 pela SBC 2010. 2010. 2010. Foi muito importante. Mas me conta, de onde surgiu essa questão da gratidão? Legal. Aí eu tô chegando lá, né? Tô chegando lá. Nesse processo, eu fui melhorando e eu consegui fazer minha empresa funcionar sem depender de mim. A empresa já tinha mais de 50 funcionários, não dependia de mim, e aí eu fui morar nos Estados Unidos. Fiquei 7 meses morando nos Estados Unidos, a empresa não quebrou. Aliás, a empresa cresceu. Voltei para o Brasil, eu sou de São Bernardo do Campo, me mudei para Florianópolis. Em Florianópolis eu abri outra empresa. E eu conheci o marketing digital, e no marketing digital as pessoas falavam, como você consegue ter duas empresas, você tem, já tinha, sei lá, naquela altura, mais de 100 funcionários, e como você consegue ter vida? Porque eu tinha vida, né? Eu tinha Uhum. tempo, tinha liberdade de tempo, tinha vida. Me ensina a fazer o que você faz. E aí eu comecei a olhar e falar, bom, eu sei o que eu fiz. Eu não sei se eu sei ensinar o que eu fiz, mas eu gostei do desafio. E aí eu fui fazer por 2 anos. Eu contratei os dois melhores, as duas melhores pessoas no mundo que já faziam isso há 40 anos. Hum, Então eu fui buscar conhecimento há 40 anos. Então o Michael Gerber, que ele é autor do livro Método Empreendedor, ele fazia isso desde 1970. Antes de eu uau. nascer, eu sou de 73. Ele fazia isso antes de eu nascer. Ele já fazia isso. Ele treinava, ensinava empresários como gerir uma empresa. E tinha um cara nos Estados Unidos que chamava Dan Sullivan. Tinha não, tem. Os dois são vivos. Michael Gerber deve ter hoje uns 93 anos. O Dan Sullivan deve estar chegando nos 80. Dan Sullivan também fazia isso há mais de 40 anos nos Estados Unidos. Fiz um treinamento com o Michael Gerber, fiz um treinamento com o Dan Sullivan. Fiquei 2 anos fazendo um treinamento com o Dan Sullivan. E lá eles tinham uma prática que eles chamavam de Positive Focus, foco no positivo, Hum, baseado numa palavra em inglês que chama gratitude, né? Que é a atitude de gratidão. Então, toda reunião que você fosse começar, antes de começar a reunião, você tinha que parar e pensar em 3 coisas que você é grato. 3 coisas que você é grato. Só isso. Então, toda reunião eu começava. Ia fazer reunião na empresa com meus funcionários. Antes de começar a reunião, 3 coisas que você é grato. Então, a gente tá aqui, já vamos aproveitar isso. uau, Né? 3 coisas do que a gente é grato. Aí eu vou continuar a história. Quem tá vendo aqui vai entender boa, toda a história. Então, três boa. coisas, 3 coisas do que a gente é grato, né?
Então, primeira coisa, eu sou grato pela vida. Acho que acordar, pô, aqui são 5 horas da manhã, né? Eu acordei aqui, né? Pô, quando eu acordo com a olho, eu falo, cara, mais um dia, mais 24 horas que eu tenho para poder fazer alguma coisa muito espetacular, para impactar e ser bênção na vida das pessoas. Para eu ser bênção na vida das minhas filhas, na vida da minha mulher, na vida das pessoas com quem interajo, para eu ser bênção na vida de quem está assistindo essa live aqui. Porque de repente está precisando ouvir alguma coisa, para eu ser bênção na sua vida, porque eu tô aqui te servindo, a gente sempre se serviu, né? Eu te sirvo, você me sirva. Então isso é um motivo para ser grato. Outro motivo é que eu tenho 51 anos e tenho saúde. Eu tenho 51 anos, apesar da barba branca, porque minha barba tá bem branca, mas se eu tirar a barba, você vai olhar para mim e vai É, falar que eu tenho 40, né? verdade. Tô com o físico em ordem, com a saúde em ordem, então sou muito grato. Sou muito grato por isso daí. E o terceiro motivo de gratidão, tô de férias com minhas filhas, na Disney, né? Vim para Disney, vim para Universal, encontrei um amigo meu de longa data, então eu sou grato por essas coisas, né? Então eu tenho que agradecer a Deus essas coisas. Vamos lá, Incrível. você, três coisas Bom, pelas quais você é primeiro, grato. Depois eu vou falar o primeiro, porquê a gratidão é tá bom. importante. Primeiro, antes de falar da minha parte, entrou praticamente mais que 100% aqui do que tínhamos antes de seguidores, e eu quero só contextualizar. Eu perguntei para o Marcelo Germano como ele iniciou esse projeto de levar as pessoas a pensar e exercitar gratidão dentro de suas empresas através do movimento dele, das empresas autogerenciáveis. E aí o Germano começou a explicar a história e agora nós estamos aqui exercitando a gratidão, assim como fazemos em nossas empresas. Bom, meu primeiro motivo de manifestar gratidão, de agradecer, é pela sua vida, Marcelo. É, Né? Não só por você estar aqui hoje, porque são 5 horas da manhã, você está aí de férias e está trabalhando, né? Querendo ou não, você está aqui comigo, é um trabalho. Então, eu quero manifestar minha gratidão por você e por você também ter ouvido esse chamado, esse propósito lá no passado e ter alcançado a minha vida, o Grupo Med Mais. Como eu falei desde o início da live, muito do que nós somos hoje tem aí sua impressão digital. Eu sou eternamente grato por você, pelo Rogério e por tudo que vocês construíram e vão construir. Você sabe disso. No particular, eu falo isso praticamente todas as vezes que a gente se encontra e faço questão de repetir. E o segundo motivo de gratidão é por estar aqui em São Paulo, na nossa nova sede. Quero te receber aqui para a gente tomar um café. Estou fazendo algumas alterações e a gente vai inaugurar provavelmente aí no mês de abril, final de abril. E foi um sonho que eu tinha já há muito tempo e que tinha sido engavetado por conta de outras eu quase aluguei o motivações. espaço que foi engavetado, lembra disso? Então tinha sido engavetado por conta de outras motivações e hoje eu tenho muito mais clareza, né, até para levar o grupo para um lugar muito maior, muito mais alto. Então eu quero manifestar gratidão por estar aqui nessa nova sede que a gente sonhou por tanto tempo, né, no Parabéns. topo de um prédio na Faria Lima e com essa vista maravilhosa. Então é uma sensação de realização, de conquista para quem quebrou 3 vezes, para quem foi desenganado pelos médicos por 3 anos, com 3 anos de vida, né? E tantas coisas novas aconteceram. E o terceiro motivo é pela minha família, né? Que hoje eu tenho uma família com harmonia, né? A Thay, minha esposa, você teve lá no casamento comigo Casamento. e foi um momento incrível com vocês, meus irmãos, meus amigos e os meus filhos que me cercam e me dão paz, tranquilidade e alegria para exercitar essa gratidão todos os dias. Então, esse exercício que começou lá atrás na tua imersão, hoje virou um movimento que tomou a nossa comunidade inteira e que hoje a gente chama de comunidade reis, né? Que é o movimento dos reis que tem transformado a vida dos meus colaboradores e das nossas famílias. Então, minha gratidão. Legal, legal. Então aí como começou isso, né? Continuando a história. Obrigado, então, né? E eu queria que quem tivesse aí, se pudesse pensar em 3 coisas pelo qual é grato e escrever aqui pra gente. Tem gente já escrevendo aqui. Pode Boa. pensar, pode escrever 3 coisas porque você é grato. E aí quando eu comecei no Strategic Coach, toda reunião começava com isso. Eles tinham um vídeo de depoimento lá. Eles tinham um vídeo de depoimento. E nesse vídeo de depoimento, pessoas que começaram a praticar.
Três gratidões por dia. De manhã acordava e três coisas que era grato. Eu não faço isso só de manhã quando acordo. Faço de manhã quando acordo, faço isso na hora que eu vou tomar meu café da manhã, faço isso na hora que eu vou almoçar, faço isso na hora que eu vou jantar e faço isso na hora que eu vou dormir. Deito com minha filha no quarto e falo, vamos lá, filha, três coisas pelo que você é grato hoje. Faço isso, são várias vezes que eu faço isso por dia. Eu comecei a ouvir vários depoimentos, existiam uns vídeos de depoimentos. Pessoas que se curaram de câncer. Aí você vai falar, o que, que isso tem a ver? Eu já chego lá no que isso tem a ver. Pessoas que se curaram de câncer, pessoas que estavam falidas e recuperaram o negócio, casamentos que estavam destruídos e foram restabelecidos. E as pessoas falavam, quando eu comecei a fazer isso, as coisas mudaram. Por exemplo, a gente tem um amigo em comum, inclusive foi você que me apresentou ele, ele fez o programa EAG, o Maurílio. Maurílio. Eu tive a oportunidade de ir na empresa do Maurílio toda segunda-feira. Ele tem 4 lojas, ele reúne todo mundo de todas as lojas. E ele, em círculo, as pessoas começam a fazer o exercício da gratidão. Eu vi lá as pessoas dando depoimento sobre o que aconteceu na vida delas depois que elas começaram a fazer esse negócio da gratidão, né? Então, eu tenho muitas evidências. Pode Não, até não e ser mais científico. sobre o Maurílio, não só resultados nas pessoas, como na empresa, né? Quando ele começou, ele tinha uma loja, hoje eles são donos da Ducati Centro-Oeste, né? Então, não tem nem o que se dizer. E aí eu comecei a fazer isso. Bom, qual que era a minha explicação? Não era uma explicação científica. Não era uma explicação científica. Hoje eu tenho embasamento para dar explicação científica sobre isso. Inclusive, sábado que vem eu estou indo para a Suíça fazer um curso com Joe Dispenza. Que é Uau! vou fazer um curso com Joe Dispenza. Ele é autor do livro Quebrando o Hábito de você Ser Você Mesmo. Você é o placebo e sobrenatural. Existe um documentário na internet que chama Quem Sou Eu? Né? Você acha ele no YouTube. Eu recomendo que você assista esse documentário, que alguém assista esse documentário. Tem um outro documentário na internet que chama Rio. Também recomendo que as pessoas assistam esse documentário, tá? Para entender um pouco mais sobre a gratidão, né? Mas vamos Mas lá, o como que eu documentário é do Joe Dispenza? do Joe Dispenza chama Quem Sou Eu? É fantástico, gente. O Joe Fantástico. Dispenza realmente é uma das maiores autoridades que eu conheço hoje, científicas, quanto à física quântica, a toda essa parte de manifestação da gratidão. Ele realmente é uma sumidade hoje no assunto. Ele é o número um no mundo nesse assunto, né? Então, enfim. Aí, minha explicação, qual que era a minha explicação, tá? Minha explicação era assim: quando a gente nasce, a gente aprende a fórmula do sucesso. Nasceu, aprende a fórmula do sucesso. Qual que é a fórmula do sucesso, tá? Eu nasço, aí a primeira coisa que eu faço, eu choro. O choro é a expressão de que eu tô vivo, a vida aconteceu, né? E aí vem uma enfermeira, limpa a gente, tira aquela sujeira toda, cuida da gente, a gente fica calminho. Daqui a pouco colocam a gente no bercinho, e aí a gente tá ali e se sente sozinho. O que que a gente faz? Chora. E o choro e a reclamação é uma coisa muito parecida. Não vou entrar nem na semântica, né? Mas o choro e a reclamação são coisas parecidas. Por que que eu choro? Ah, eu tô me sentindo sozinho, tá me incomodando, eu choro, né? Tô reclamando daquela situação. E aí vem alguém e cuida de mim. Aí eu tô com fome. Poxa, eu não sei me expressar de outra maneira na vida. Eu tô com fome, o que que eu vou fazer? Eu vou reclamar que eu tô com fome. Como eu reclamo que eu tô com fome se eu não sei falar? Eu só sei chorar. Então eu choro. E aí eu ganho comida. Aí eu faço xixi, faço cocô. E aí o que que eu faço? Eu choro, né? E aí vem alguém e me limpa. Aí eu tô com fome, eu choro. Vem alguém e me dá comida. Dizem que se você repete uma coisa por 21 dias, o teu cérebro, que ele foi feito para evitar, para economizar energia para te manter vivo, ele começa a construir caminhos, são sinapses neurais. Ele constrói caminho. Então, é assim, ó, criança, a primeira coisa que eu aprendo é quando eu choro, eu tenho resultado. Quando eu choro, eu consigo o que eu quero. Como eu vou chorar os primeiros. Dizem que se você repete uma coisa por 21 dias, aquilo se torna um hábito. Né? Tem gente que fala que é 30, tem gente que fala que é 90 dias. Por que, que aquilo se torna um hábito? Porque o cérebro, ele olha e fala, isso aqui está sendo repetido, para economizar energia,
Deixa eu criar uma sinapses neurais, eu vou chamar isso de avenida. Deixa eu criar uma avenida que quando ele precisar resolver isso, porque imagina que você está na mata, e você tem que abrindo mata, dando facada e derrubando mato. É muita energia fazer isso, né? Então o cérebro é mais ou menos isso. Então, pô, eu tô quebrando mato aqui todo dia, abrindo trilha aqui todo dia, pô, isso me deixa muito cansado. Então, o cérebro vai lá, convoca os engenheiros do cérebro, fala, vamos fazer uma avenida aqui, e aí faz uma avenida. Né? São as sinapses neurais. Vai fazer as sinapses neurais. Por quê? Porque aí quando eu precisar passar por essa estrada, é muito mais rápido eu passar por essa estrada, né? Do que ficar abrindo trilha com faca sem desafiada ainda, né? Sem fio. Então o cérebro constrói esse caminho. Dizem que se você faz uma coisa por 21 dias, aquilo se torna um hábito. Tem gente que fala que se você fizer por 90, se torna um hábito. Tem gente que fala que se a gente fizer isso por um ano, se torna um hábito. Por que se torna um hábito? Porque o cérebro vai construir um caminho cada vez mais fácil para você acessar aquilo. E é uma fórmula de sucesso. Durante um ano, 2 anos, 3 anos, a gente só reclama. Eu me lembro quando minha filha tinha 3 anos, fui morar nos Estados Unidos. E aí eu tinha babá, tinha tudo. Um dia minha filha, cheguei em casa, ela estava chorando, virei para ela e falei assim, filha, você tem 3 anos. Até hoje, do dia que você nasceu, até hoje, todos os dias você chorou. Eu quero ver qual vai ser o primeiro dia que você vai acordar sem chorar. Vai acordar, vai dormir sem chorar. Beleza. Aí eu me lembrei que quando eu sou caçula de 3. Eu me lembrei, pensa que eu tenho uma fórmula de sucesso. Se eu choro, eu consigo o que eu quero. E eu tive essa fórmula também. E eu sou caçula de 3. E o caçula, quando ele chora, ele consegue vencer os irmãos mais velhos. Porque a mãe fala: deixa esse menino fazer o que ele quer aí, porque ele tá chorando, tá enchendo meu saco. E aí os irmãos mais velhos ficam bravos com isso. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos, eu fui fazer uma dessas, e minha mãe falou assim pra mim: Marcelo, você tá chorando sem motivo. Então eu vou te dar um motivo para você chorar. E numa educação, minha mãe é pernambucana, teve uma educação muito rígida, né? Ela cumpre o que ela fala. E aí eu tava chorando e ela me deu motivo para chorar. O couro comeu. Então aquela fórmula do sucesso deixou de funcionar. E na vida, ela é igual. Você começa a reclamar, reclamar, reclamar. E aí você monta uma empresa e está reclamando do governo, está reclamando que está difícil a mão de obra, está reclamando que ninguém faz nada certo, está reclamando, está reclamando. Cara, essa fórmula não funciona. Reclamar não funciona. Ou Então é é assim que eu empregado explico. e está reclamando, reclama do patrão, reclama do líder, reclama do salário, vai para a Copa, começa a reclamar, parece que a Copa é o santuário da Da reclamação, né? reclamação, isso. Só que eles não sabem que essa fórmula não funciona. Porque a fórmula do sucesso que eles aprenderam foi isso. Quer ver? A pessoa começa a reclamar, ela quer chamar a atenção de alguém. É só ela começar a reclamar que ela chama a atenção de alguém. É só ela fazer cara feia. Eu tenho uma filha, ela tem 11 anos. De vez em quando, ela vai lá e começa a fazer cara feia. Por que ela está fazendo cara feia? É a fórmula do sucesso dela. Ela faz cara feia. Aí eu vou lá e falo, filha, o que foi? O que está acontecendo? Aí ela consegue minha atenção. Ela fala, nossa, dá certo. Se eu quiser chamar a atenção do meu pai, é só fazer cara Mas feia. muitas vezes inconscientemente, né? Inconscientemente. Talvez ela nem pense exatamente isso, mas no inconsciente dela ela encontrou um caminho mais fácil, né? E essa sinapse foi Foi criada, né? criado. Aí é o seguinte, o que acontece? A gente precisa construir um novo caminho de sucesso. E o novo caminho de sucesso é a gratidão. Então, deixa eu sair daqui da minha explicação da minha vida, que não tem base científica, e entrar em explicações que têm bases científicas. Tá? Então, primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente vai entender sobre a gratidão, né? Primeira não, são muitas coisas que a gente precisa entender sobre gratidão, mas energia tem frequência. Então nós temos diferentes frequências. Então, por exemplo, rádio tem frequência. Se eu sintonizar eu não sei rádio, porque eu não assisto rádio faz muito tempo, mas se eu sintonizar na rádio lá 94,7, vou estar numa frequência de uma rádio que toca um tipo de música. E pode ser que eu goste desse tipo de música ou não. Cada pessoa vai gostar de um tipo de música diferente. Mas eu vou estar numa frequência, né? Se eu colocar ali na 100,9, em São Paulo, 100,9 é a Jovem Pan. É uma outra frequência, é uma outra rádio, é uma outra vibe, é uma outra música. Não estou falando nem que é pior, nem que é pior. Mas, por exemplo, eu não gosto de funk.
Nada contra, eu só não gosto. Se eu sintonizar na rádio do funk, eu vou ouvir o funk. E o funk tem coisas que não me agradam, palavras que não me agradam, palavrão, baixaria, isso não me agrada, né? Mas ele tem aquela frequência. E aí eu gosto de música gospel. Se eu sintonizar numa rádio que tem música gospel, ou se eu colocar no Spotify numa playlist de música gospel, eu tô em outra frequência. E aí é a música que me agrada, é a música que toca meu coração. Então eu posso escolher qual frequência eu quero, né? E cada frequência ela vai causar em mim uma sensação diferente, uma emoção diferente. Então descobriram existe uma escala de frequência das emoções humanas. Inclusive foi feito um experimento por um japonês no documentário Quem Sou Eu, ele mostra esse experimento. Escrevia palavras, então o cara escrevia lá num copo de água palavras, escrevia lá gratidão num copo, no outro ele escolheria raiva, no outro ele colocaria mágoa, no outro ele colocaria ressentimento, no outro ele colocaria alegria, felicidade, várias palavras. Depois ele pegava essa água e analisava essa água no microscópio. E aí ele entendeu o seguinte: quando você coloca a palavra mágoa, a mágoa é a pior de todas as frequências, pior de todas as frequências. Você coloca a palavra gratidão, quando você coloca a palavra raiva, quando você vai analisar a água, a formação da água ela muda. E quando você coloca lá mágoa, raiva, ódio, reclamação, a frequência, a frequência, aquela água, quando você olha no microscópico, ela é parecida com uma água de um rio totalmente poluído. Quando você coloca a palavra amor, a palavra gratidão, né, a palavra felicidade, a formação daquela água, ela forma cristais que são as coisas mais lindas do mundo, né? E pensa que, vamos lá, vou falar um negócio aqui, vou me atrever a falar uma coisa que pode ser contestado por um cientista, né? Mas 70% do nosso corpo é água. Se a gente tá aqui, por que que cura? Se eu tô aqui reclamando da vida, tô com raiva de alguém, tenho mágoas, ressentimentos, pessoas que eu preciso perdoar e não perdoei, eu tô contaminando a água do meu corpo. Eu tô alterando a água do meu corpo com sentimentos que têm uma frequência muito baixa. Exatamente. E E só, só um adendo no que você está falando, porque eu sou um entusiasta do Joe Dispenza, e um dos estudos que eu li dele, ele fala sobre os neurotransmissores, que são os hormônios, que são acionados pelos nossos pensamentos, né, negativos ou positivos. Os negativos acionam os hormônios do estresse, a noradrenalina. Cara, o gozado, o mais interessante é que o conceito, né? Neurotransmissor. Transmissor de quê? De uma frequência, né? Uma frequência baixa ou alta, né? E é muito interessante. Eu não vi esse documentário que você colocou do Joe Dispenza, mas deve falar exatamente disso também, né? fala, células que disparam juntas, elas conectam juntas, né? E se você dispara junto uma célula negativa, ela vai colocar. E aí tem mais fundamentos que ele fala entre mente e coração, né? A célula que você dispara na sua mente, o neurotransmissor e o neuropeptídeo que você dispara na tua mente, você vai disparar no teu coração, né? E isso vai te atrair coisas, né? E eu não quero falar de poder da atração aqui, não é esse o objetivo. Mas enfim, existe essa parada. Mas aí olha que interessante, né? É, ele viu esse negócio da água. E o nosso corpo é água. Né? 70% do nosso corpo é água. Isso pode ser contestado, cientificamente isso pode ser contestado. Mas vamos ficar aqui nesse nível, depois a gente pode aprofundar. Então imagina que todo dia você acorda e você reclama do trabalho, reclama das pessoas, reclama do teu pai, reclama da tua mãe. Você está jogando uma química no teu corpo. É uma química, você jogou essa química no teu corpo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Né? E isso vai fazer com que você adoeça. Isso vai fazer com que você encare a vida de outra maneira. Isso vai te atrair coisas, porque a tua frequência. Pensa o seguinte: eu não vou conseguir ouvir funk se eu colocar numa rádio gospel. Não vai tocar. Não vai tocar. Eu tô numa frequência de rádio gospel, música de alta frequência, tô louvando a Deus, tô agradecendo. Né? Não vai tocar funk.
Mas se eu deixar minha sintonia e colocar no funk, vai tocar funk. E aquela frequência vai me afetar. Aquela música, inclusive ela vai impregnar na minha cabeça. Que vou passar o dia inteiro falando, cara, essa música não sai da minha cabeça, meu Deus, não quero mais ouvir essa música. Ela impregnou aqui. Ela impregna. Né? Então a gente olha para a nossa frequência. E a frequência de gratidão é a frequência mais alta. Numa escala onde você mede a gratidão, Joe Dispenza tem pesquisas científicas onde ele mede a frequência da emoção humana. Tá? E a frequência mais alta é a frequência da gratidão. Ela é a mais alta de todas. Bom, dito isso, né, você começar a entrar num estado de gratidão, você cura câncer, você cura diversas doenças, você cura dívida, né? Porque a pessoa que é grata, não é porque não é um milagre. A pessoa que ela é grata, ela acorda e fala, nossa, eu sou grata pelo meu trabalho. Ela, por ser grata pelo trabalho, ela fala, sou grato porque eu tenho saúde. Sou grato porque eu tenho uma roupa, eu posso sair hoje aqui e fazer meu trabalho, e posso fazer meu trabalho da maneira possível, melhor maneira possível. A pessoa que age dessa maneira, com gratidão por tudo, em vez de ser por reclamação, tem pessoas que não são gratas pelo trabalho. Acorda e a primeira coisa que reclama é falar, vou ter que ir para aquele trabalho. Né? Olha a energia que a pessoa vai para trabalhar, tem que ir para aquele trabalho. Agora a pessoa acorda e fala, nossa, sou grato pelo meu trabalho, eu vou poder trabalhar e vou poder prover minha família, né? Não tem pessoas que pensam, nossa, vou pegar 2 horas para chegar no trabalho, vou ter que aturar aquele chefe chato, vou ter que fazer aquele serviço que eu não gosto. Cara, você tem opção, muda de trabalho. Agradece que você tem vida, agradece que tem saúde e vai lá. Ah, mas onde eu vou conseguir trabalho? Então estuda. Então seja grato por ter livro em casa, comece a estudar, desenvolver suas competências, e ao desenvolver suas competências você vai arrumar um trabalho melhor. Mas não, eu não sou grato pelos livros, eu não sou grato por nada, eu só reclamo. Reclamo que tem que ler livro, reclamo que tem que pegar ônibus, reclamo. Você entra numa frequência, essa frequência vai determinar qual que é o teu salário, quais são as pessoas que você vai relacionar, com quem você vai casar. Essa frequência vai determinar tudo, porque você está na frequência que vai atrair essas músicas para sua vida, e sua vida vai virar essa música, né? E aqui, de novo, não estou falando mal do funk, né? Tem gente que ama o funk, eu Só um odeio o exemplo, funk, né? né? Eu odeio funk, a letra do funk, as músicas, deteriora a mulher. Eu não vejo as feministas falando mal do funk, né? Eu acho muito louco isso, né? Aliás, eu vejo feminista dançando funk, né? Enfim, não vou entrar nessa seara, mas se você ouvir uma letra do funk, fala de tiro, de droga, de arma, de maldade, e fala da mulher como se a mulher fosse um instrumento. A mulher é um instrumento de Deus. Deus pegou e falou, Adão, peraí, deixa eu tirar um pedaço da tua costela, eu vou te dar uma mulher para te servir. Né? A mulher é uma coisa consagrada de Deus para o homem. A mulher não é uma coisa para ficar aqui rebolando até o chão, mostrando a calcinha, que é o que canta nas músicas. Eu não sei como as mulheres que se dizem feministas, né, não reclamam desse tipo de música e não proíbem. Eles proíbem música gospel, mas não proíbem uma música de funk, então. Né? Mas não é essa seara. A gente vai entrar aqui para falar de gratidão, a gente não vai entrar aqui para reclamar. Então, o que acontece? Né? O Joe, ele começou a fazer os estudos e ele começou a entender algumas coisas. E aí eu vou entrar num campo um pouquinho da física quântica, tá? E a física quântica, ela, depois que o Einstein fez a fórmula, né, porque você tem a teoria newtoniana, onde ele na fórmula de Newton, ele entende que o mundo ele acontece de uma maneira linear. Quando o Einstein fez a fórmula de Einstein, E é igual a mc ao quadrado, ele saiu de uma teoria linear. Ele saiu Ficou da teoria relativo, né? linear. Hã? E trouxe a teoria da relatividade. Isso. E aí tudo é relativo no final das contas, né? E a maneira como talvez a gente vê o tempo linear, presente, passado e futuro. É assim que a gente vê o tempo. Presente, passado e futuro. É o Mas Cronos, né? será que é assim que funciona o tempo? Será que é assim que funciona o tempo? E aí é uma coisa questionável, é uma coisa muito louca. A gente, no tempo de live, não tem tempo para ficar Não tem. explicando isso, Eu né? adoraria Mas, discutir aqui contigo a diferença entre o tempo Cronos e o Kairos, né? é, Que é a manifestação do tempo quântico. Mas outro dia a outro, gente fala. outro dia. Mas foi feito um experimento, olha que louco foi feito esse experimento. Se eu não me engano, foi em 1991. 1991, pegaram um hospital. E aí, nesse hospital, eles pegaram pacientes, mil e tantos pacientes,
que tiveram algum problema de saúde. Problemas graves, estou falando problemas graves de saúde. Né? Câncer, problemas bem graves, não estou falando de dor de cabeça nem dor de garganta. E aí colocaram grupos de oração, grupos de oração orando por aquelas pessoas. Então pegava o nome dos pacientes, aqueles pacientes tinham passado naquele hospital, pegaram o nome desses pacientes, as pessoas começavam a orar para essas pessoas. Então, no estudo tinha um grupo de pacientes que não oraram por aquele grupo de pacientes, tinham mais de 1.000 pacientes, né? Tinha um grupo, porque todo teste científico, você precisa ter um grupo de controle onde não é feito nada, e 2 grupos onde você testa o que você quer. Então, o que aconteceu? Eles pegaram e fizeram um grupo de controle, ninguém orou para aquele grupo de controle. O outro grupo de controle que eles fizeram, eles oravam por essas pessoas, e além de orar por essas pessoas, imaginavam essas pessoas, pegavam a foto das pessoas, imaginavam essas pessoas Ó, curadas. E no outro grupo só orava sem imaginar essas pessoas curadas. Beleza. Depois de um tempo de oração e não oração dentro dos 3 grupos, e de oração com imaginar as pessoas curadas, foram fazer uma análise. E aí é o seguinte, né, no grupo, o número de mortes dessas pessoas não mudou. O número de mortes, o percentual de mortes nos grupos não mudaram. Mas, no grupo em que as pessoas oraram sem imaginar as pessoas curadas, o comparado com o grupo de controle, onde não foi orado por essas pessoas, o percentual de pessoas que ficaram menos tempo na UTI e tiveram menos tempo de febre foi infinitamente menor. E no terceiro grupo, onde além de orar, imaginaram as pessoas curadas, esse número foi extremamente menor. As pessoas se curaram num tempo muito mais rápido, tiveram febre por muito mais tempo, tá? E o número de mortes foi um número que não alterou. Agora vem o detalhe da pesquisa. As pessoas que estavam orando, elas não sabiam, mas elas estavam orando. Pensa que isso aconteceu no mês de 1990, não sei exatamente qual foi o mês, e eram mais de 1.000 pacientes. E aí o hospital não tem capacidade para 1.000 pacientes. Então, o que eram aquelas pessoas? Eram histórico de pessoas que tinham passado nos últimos 10 anos por aquele hospital. Então, caramba. eu estava orando por uma pessoa que já passou pelo hospital, inclusive por uma pessoa que já morreu. Agora, Uau. qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica disso? É muito louco isso. Qual que é a lógica disso? É que a gente tem uma dimensão de tempo de presente, passado e futuro. Mas quando as pessoas estavam orando, né, no futuro, por que eu falo no futuro? As pessoas estavam orando no futuro por pessoas que tinham ficado doentes no passado. E em 1990 eu estou orando por alguém que ficou doente em 1980. Quando eu faço o teste, eu altero o tempo de recuperação dessas pessoas. Por que essas pessoas se recuperaram mais rápido? Que Se o louco. tempo já tinha passado. Se o tempo Que já tinha passado. Olha que louco. Não sei se você está louco. captando, não sei se quem está ouvindo a gente está As captando. pessoas no momento presente do Cronos oraram pelas pessoas do passado do Cronos, mas que na verdade o tempo é o Kairos. E no tempo Kairos estamos todos entre um ponto e o outro no mesmo lugar. No mesmo Né? lugar. É uma profundidade que talvez alguns aqui não vão conseguir compreender, mas É essa por é isso que uma eu tô, realidade. por isso que eu tô tentando explicar de um jeito leigo, né? Então, qual que é a grande sacada desse negócio? E aí eu vou entrar na gratidão de novo, tá? Qual que é a grande sacada desse negócio? É que a nossa dimensão de tempo ela é linear, ela é presente, passado, futuro. A física quântica, ela não é linear. Ela acontece em forma de ondas. Então eu posso dizer que o passado, o presente e o futuro é um tempo só. É o único tempo que a gente tem e ele está acontecendo agora. Por isso que as pessoas que guardam mágoas do passado, na verdade ela não guarda uma mágoa do passado, porque o que é o passado?
Passado foi um jeito da gente olhar e falar presente, passado, futuro. Só existe o presente, não existe passado. Só existe presente, não existe futuro. Enfim, é uma conversa muito louca, né? Muito louca. Deixa eu só. Tem gente falando que não está entendendo nada. Deixa eu tentar aqui só simplificar. O Marcelo está falando, o que o Marcelo está falando está muito voltado e está dentro das teorias de Albert Einstein, tá? De que não existe esse separatismo entre passado, presente e futuro. Existe algo, uma coisa só. E fizeram um experimento a respeito de um experimento de oração sobre grupos que já morreram ou já estavam Ou já doentes ali tinham no sido passado, curados, ou já tinham sido ou curados. já tenham sido curados no passado, e as pessoas que oraram por esses grupos no passado não sabiam que eles estavam, que já tinham vivido isso, elas achavam que eles viveram isso hoje, estavam vivendo isso hoje. E o que o Marcelo está falando, que é possível nós hoje mudarmos a situação do passado. Né? Por quê? Porque isso é quântica, né? Não existe essa diferença entre estado de tempo, mas é um papo bem É uma... profundo, talvez Sim, alguns não vão conseguir compreender. Mas a sim. importância de proferir palavras para criar mundos e transformar a nossa história e a história de outras pessoas está sob a nossa responsabilidade sempre, seja com a gratidão, seja com qualquer posicionamento positivo ou negativo, né, Marcelo? E aí, se você pode fazer isso pelo passado, será que você não pode fazer isso pelo futuro? E aí vem o exemplo. Então, no programa EAG, a gente são 3 dias. No primeiro dia, a gente agradece o passado. No segundo dia, a gente agradece o presente. No terceiro dia, a gente agradece o futuro. Agora, olha que louco. Vamos chegar lá na gratidão no futuro, tá? Lembra que eu falei que eu tenho níveis de frequências dos sentimentos. Mágoa, ressentimento é o pior nível de frequência. Mágoa, ressentimento, que é onde a gente entra no estado de reclamação, onde é o pior nível de frequência que a gente tem. E alegria, felicidade e gratidão são os maiores níveis de frequência. Quando você está num estado de mágoa, de raiva, de ódio, de reclamação, você está emitindo uma frequência para o universo, né? E você vai atrair aquela frequência. Aquilo ali, células que disparam juntas, elas se conectam juntas. Se disparou aquilo, você vai só se conectar com aquele tipo de frequência. Quando você dispara uma frequência mais elevada, você se conecta com uma frequência mais elevada. Essas células se conectam, né? Elas se conectam. Então a gente pode ser grato por um futuro que não aconteceu ainda. Então quando eu olho e eu penso no futuro, e aí eu tenho que usar minha imaginação também. Então, por exemplo, qual é o sonho que eu quero realizar? Poxa, eu quero fazer uma viagem com minha família na Disney. E eu penso na minha viagem. Eu crio essa viagem na imagem mental. Eu agradeço isso como se isso já tivesse acontecido, porque a gratidão é um sentimento de mais alta frequência. Quando eu agradeço isso e eu sinto isso como se já tivesse acontecido, num espaço que não é o espaço físico agora, que é o que eu chamo de espaço espiritual, aquilo já aconteceu. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Eu vi, eu senti, eu criei a imagem mental, eu vi, eu senti, aquilo já aconteceu. E a cura acontece também aí. Por que o corpo fica doente? Porque a gente vai contaminando o nosso corpo com uma frequência ruim, com uma energia ruim, a gente vai contaminando o nosso corpo. Quando eu começo a contaminar o meu corpo com uma frequência boa, com uma energia boa, e eu não estou nem falando de eu ficar mentalizando a saúde, né? Eu começo a curar o meu corpo, Só, e eu começo a ficar mais deixa eu saudável. só fazer um adendo nisso, Marcelo, com a minha experiência, né? Eu fui diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, tem muitos seguidores teus aqui, e eu queria só explicar como a minha cura chegou, e chegou por esse princípio, né? Resumindo a história, eu tive que passar um período na Cidade do México, cerca de 15 dias, porque eu ia para os Estados Unidos, e na minha mente eu ia morrer ali, que eu já estava no terceiro ano, já tinha perdido a função do esfíncter, o controle do esfíncter, já tinha perdido os movimentos de alguns dedos e o meu braço esquerdo vivia caindo, né? E eu já estava com dificuldades de manter a função da glote e principalmente do esôfago. Então, eu sempre ia comer e engasgava muito, 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 e tinha assim um risco
de asfixia, né? Quem não sabe, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença silenciosa, né, que vai degenerando todo o sistema neurológico e muscular. E aí eu fui para os Estados Unidos, na época era pandemia, tinha que ficar 15 dias ali na Cidade do México, e eu levei uma mala de mão com vários livros que eu nunca tinha lido. E aí cheguei no, no apartamento lá do Airbnb, coloquei todos os livros na estante, e aí estourou a guerra do tráfico, que aconteceu em 2020, e a gente não podia sair de casa, ninguém podia sair de casa por conta da lei marcial lá e o estado de emergência. Eu tive que ficar dentro do apartamento, olhei para os livros e falei, vou ler. Aí saltou o livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Poder do Subconsciente. subconsciente. Marcelo e pessoal, eu passei esses 15 dias comendo aquele livro, como minha mãe dizia, com farinha, sabe? Eu peguei cada trecho e quando chegou no sétimo, oitavo dia, eu tenho fotos e vídeos disso, o apartamento inteiro cheio de post-its, de frases, de afirmação, porque ali eu aprendi que eu precisava me imaginar no futuro, que eu, até ali eu só me via morto, me via sem os meus filhos, entrei no estado depressivo grande, mas naquele momento que eu aprendi aquilo, eu comecei a me imaginar no futuro, vivendo o que eu já vivo hoje aqui, e determinando com as minhas palavras, agradecendo com as minhas palavras diariamente. Eu passava cerca de 15 horas por dia, cara, fazendo isso. Gravei um áudio com a minha oração e eu repetia. Eu ia dormir ouvindo esse áudio e eu saí dali curado. A medicina diz que foi um falso positivo, fui em vários outros médicos, eles disseram que foi um falso positivo, mas eu acredito que a minha cura veio a partir da minha determinação e hoje eu quero fazer da minha vida um exemplo disso e iluminar a vida de muitas outras pessoas, porque eu tenho certeza que eu fui curado, não foi à toa. Mas só para trazer o exemplo de que o que você está falando É é a isso. maior verdade. É cura mesmo, cura mesmo. E ontem eu ouvi um amigo meu falando que ele tá com um amigo que tá com câncer no pâncreas. Esse meu amigo, ele é testemunho de Jeová. E aí eu pensei em falar isso pra ele, mas eu entendi que ele ia ter uma dificuldade em assimilar isso. Enfim, porque às vezes eu sou cristão, você é cristão, tudo. Mas às vezes as pessoas vão ter uma dificuldade porque elas vão misturar as Mas coisas, sabe o que eu né? tenho feito quando eu Hum. encontro pessoas na minha jornada que estão com doenças terminais? Eu tenho uma caixa hoje em casa sempre com o livro do Dr. Joseph Murphy e eu sempre entrego um livro. E a última pessoa que eu entreguei foi uma colaboradora do Grupo Med Mais que já estava com metástase espalhada por todo o corpo. Eu chamei ela lá na minha casa, conversei, contei a minha história, entreguei o livro para ela. Passou 3 meses, 4 meses, ela fez todo o processo de quimioterapia e tal, tá curada. Graças a Deus. Então, dito tudo isso, vou dar um exercício prático para as pessoas fazerem aqui, mas eu preciso contar uma história antes de dar esse exercício prático, que é a minha prática diária, tá? Minha prática diária. Eu vou dar um exercício prático mesmo. Quem estiver fazendo aí, aproveita, pega papel e caneta para anotar esse exercício prático, tá? Ele é muito simples de entender, mas ele é um exercício prático, tá? Primeira coisa que eu queria que todo mundo entendesse, tá? E independente do que você acredita, independente da tua religião, não tem nada a ver com religião, tá? Tem a ver com o Criador. Só que o Criador para mim é Deus. O Criador para você pode ser outra coisa. Tá tudo certo. Até o ateu não pode, até uma pessoa que fala eu sou ateu, ela não pode negar a existência que houve um Criador. O que eu quero dizer que houve um Criador? Se a gente está aqui, é porque alguém criou isso que a gente está. Se eu estou aqui no celular, é porque alguém criou o celular. Se o ser humano está vivo, é porque houve. Se o mundo existe, é porque alguém criou o mundo. E por mais que você acredite que o mundo foi criado com a explosão do Big Bang, então o criador do mundo foi o Big Bang. Existe uma criação. E onde existe criação, tem criador e criatura. O mundo foi criado. Eu acredito que foi criado por Deus, né? E cada pessoa entende Deus de uma maneira diferente. Tem pessoas que entendem Deus como um velhinho sentado em cima das nuvens, olhando, espiando o que você está fazendo. Não, isso não é Deus. Isso é uma interpretação sua, tá? Deus está dentro da gente, tá?
Deus, a gente desenvolve um relacionamento, e eu poderia ficar horas falando sobre isso. Mas existe um Criador, tá? Que criou todas as coisas, né? E Deus, quando criou as coisas, quando a gente lê na Bíblia, fala assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele não criou o leão à sua imagem e semelhança. Ele não criou a foca à sua imagem e semelhança. Ele não criou o elefante à sua imagem e semelhança. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Logo, o leão, a foca, o elefante, ele não tem o poder da criação, porque ele não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o leão não cria nada, a foca não cria nada, o elefante não cria nada. Quem cria as coisas? O homem. O homem criou o avião, o homem criou a casa, o homem criou a roupa, criou o óculos, criou o celular, criou um satélite que, enfim, está lá olhando tudo que a gente está fazendo. Tudo isso foi criado pelo homem. Por que foi criado pelo homem? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós temos um poder que nos foi dado por Deus de criação. A gente pode criar as coisas através do nosso córtex pré-frontal, que é onde processa a nossa razão. Beleza? Então essa é a primeira coisa. Só que é o seguinte, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, ela é muito pequenininha perto da inteligência infinita que criou o mundo. Se você parar para pensar, o mundo não para de se expandir. Por que ele não para de se expandir? Porque existe uma inteligência infinita, que é a inteligência de Deus, que está criando o mundo, e o mundo está se expandindo e está se expandindo cada vez mais. Essa inteligência é infinita, tá? Então o que acontece? Nós, muitas vezes, não vivemos a vida que é para a gente viver. A gente vive máscaras. O que são máscaras? Tem o quem eu sou, eu tenho que saber quem é a minha identidade, quem sou eu, né? E existe uma diferença entre quem eu sou e quem eu pareço ser. Existe uma diferença entre quem eu sou e quem eu pareço ser. E quando existe essa diferença, eu tenho um gasto de energia muito grande tentando manter quem eu pareço ser sem mostrar quem eu sou na verdade. Então é como se a gente estivesse no meio de uma parede, com os dois braços segurando aqui assim, ó. Quem eu pareço ser, quem eu sou, estou segurando. No meio disso, tem muitas emoções, tem muita lamúria, muita reclamação, tem muito sentimento ruim, muito sentimento ruim. Eu faço muita força nessa parede entre aqui é quem eu pareço ser e aqui é quem eu sou. Eu faço muita força. O que você precisa fazer? Dá um passo para frente, fecha essa lacuna e pareça ser quem você é. E pareça ser quem você é. Fecha essa lacuna, para de gastar essa energia. Marcelo, como eu faço isso? Eu não sei fazer isso. Então vamos lá, vou explicar como faz isso. Você sabe fazer PowerPoint? Você sabe fazer animação no PowerPoint para fazer uma apresentação? Quando você vai fazer uma palestra, você sabe fazer PowerPoint? Sabe ou não? Você está perguntando para mim? Sim, Ah, sim, sim. claro. Canvas, tudo. Você Eu sabe achei fazer que você isso? estava falando Faz bem com... feito? Olha, eu faço. Eu gosto de fazer. Beleza. Eu não sei. Eu não sei fazer. Até Certo? porque eu comecei minha história como técnico em segurança do trabalho e tudo que eu tinha que fazer era palestra, né? Então Legal. eu adoro Legal. mexer com essas coisas. Legal, mas fica aqui, olha o que eu vou explicar aqui. Eu não sei fazer, certo? Não sei fazer. Quando eu faço o que eu faço, eu chamo o designer, falo pro designer, olha, eu queria um negócio assim, 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 assado. Tô tentando fazer aqui, não consigo. Aí o designer vira pra mim e fala assim, pô, Marcelo, isso aqui é moleza, peraí, deixa eu te mostrar. Aí o designer vai lá, ele faz o negócio, ele puxa o negócio daqui, ele abre o Illustrator, ele abre o Miro, puxa uma imagem, cola não sei o que, pá, 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 e faz. E eu olho e falo, uau! Cara, como que você consegue isso? Que legal. E eu fico feliz. Cara, eu fico com uma felicidade. Eu falo, cara, como que você sabe isso? Me ensina. Aí a pessoa me ensina a fazer algumas coisas, eu aprendo, eu evoluo, eu desenvolvo uma nova habilidade, eu olho para aquela pessoa e falo, cara, obrigado, irmão, cara, obrigado. Salvou minha vida. Você não sabe como salvou minha vida. Tinha que fazer essa apresentação, estava preocupado. Agora eu vou dar um show na minha apresentação. Eu falo isso com um sorriso no rosto, com sentimento de gratidão. Eu olho para aquela pessoa e falo, cara, obrigado. Dou um beijo no rosto, falo, valeu. Não é assim que a gente faz? Exatamente.
Não é assim que a Exatamente. gente faz? Exatamente. Exatamente. Pensa o seguinte, todo mundo tem problema, eu tenho problema, você tem problema. Então, o meu problema aqui no caso que eu exemplifiquei, um problema eu não sei fazer o tal do desenho. Mas tem alguém que sabe fazer o tal do desenho. E quando eu peço para esse alguém que sabe fazer o tal do desenho, ele faz o desenho para mim e me ensina a fazer. E ao me ensinar a fazer, ele me capacita para eu poder fazer esse negócio. Beleza? Essa é a minha relação com Deus. Deus tem inteligência infinita. Deus tem possibilidades que nós não temos. Deus sabe muito mais do que a gente. Ele não é um cara lá no céu olhando e julgando a gente. Quando a gente, de coração, fala assim, Deus, olha só, eu tenho sido uma pessoa que eu tento parecer quem eu não sou. Eu estou sendo uma pessoa que eu não sei exatamente quais são os meus valores, qual que é o meu propósito, porque eu não vivo o meu propósito. Eu estou vivendo uma vida que está incoerente com o que você me colocou aqui para fazer. Deus, ele não julga. Deus, ele não condena. Deus é amor. Ele olha pra gente com carinho, ele faz igual o designer. Fala assim, filho, olha só, deixa eu te mostrar como que é. É assim, ó. Puxa daqui, coloca ali, pega a imagem daqui, coloca a imagem Uau. daqui, pega isso daqui e coloca aqui. E eu olho para Deus e falo assim, Deus, obrigado, cara. Obrigado que você tem me ensinado isso. Obrigado mesmo. Você não sabe como você está ajudando, me ajudando, salvou minha vida. Eu sou grato, Deus, por você me ensinar isso aqui. Eu sou grato porque você, com essa inteligência infinita, você me capacita cada dia mais para eu fazer o que eu preciso fazer. E vendo você falar isso, eu me lembro de um mantra que eu faço todos os dias após a minha meditação, que com muita concentração, quando a gente medita, a gente entra em ondas betas, né? E alfa, e aí eu faço essa meditação e eu coloco sempre as seguintes palavras: a sabedoria infinita que habita em mim está trabalhando para manifestar a minha melhor versão. A sabedoria infinita que habita em mim está trabalhando para manifestar a minha melhor versão. É exatamente isso. E como que é a gratidão? Como funciona? Então, primeira coisa, eu tenho que confessar para Deus que eu procrastino. Deus não julga na minha procrastinação. Ele olha para isso com amor. Eu tenho que confessar para Deus que às vezes eu não dou o melhor de mim. Eu tenho que confessar para Deus que eu tenho medo. Eu tenho que confessar para Deus que eu tenho insegurança. Porque aí eu fecho aquela lacuna entre o que eu sou e o que eu pareço. E o que na Bíblia a gente fala, né? Confesse seus pecados. Eu confesso isso para Deus todo dia. Olha, hoje não foi o meu melhor dia, hoje eu tive raiva, hoje eu não me esforcei do jeito que eu precisava, hoje eu inventei uma desculpa que eu não deveria ter inventado. Deus, eu não estou conseguindo, eu com as minhas armas, lidar com isso. E eu entrego para você. E Deus, na sua extrema bondade, na sua extrema sabedoria, ele olha para a gente com amor, sem julgamento, e fala, filho, deixa eu te mostrar como que é. E ele mostra. E a gente olha e a gente sente gratidão que esse problema foi resolvido. Olha só, a gente sente gratidão, esse problema foi resolvido. Ele vai se manifestar em algum momento na minha vida física, mas no mundo espiritual isso já foi resolvido, tá? E aí eu conecto com a frequência mais alta, eu me conecto com Deus e aquilo se manifesta na minha vida e a gente manifesta. Então eu faço isso é uma coisa. Então eu reconheço, primeira coisa, eu tenho que reconhecer. Reconheço e coloco nas mãos de Deus. Por quê? Porque dentro da minha possibilidade, eu não consigo abrir o Illustrator e puxar a imagem. Mas dentro da possibilidade de Deus, ele abre o Illustrator e traz a imagem que precisa, porque ele tem acesso a uma inteligência que é muito superior à minha. Então eu estou falando para as coisas do dia a dia. Agora, quando eu manifesto, eu crio uma imagem mental, eu estou na minha conexão através da meditação com Deus. Porque com Deus a gente desenvolve um relacionamento, esse relacionamento é diário. Relacionamento diário. Eu estou nesse relacionamento diário com Deus. Confesso minhas fraquezas, confesso meus medos, tiro a lacuna entre o que eu pareço e o que eu sou. Confesso, entrego na mão de Deus. Deus, eu confesso, eu não tenho todas as armas. Eu te entrego. Até Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim, eu não estou conseguindo sozinho. Mas que seja feita a sua vontade. Que seja feita do seu jeito e não do meu. Porque eu não posso ter exigências com Deus. Eu falo, você tem inteligência infinita. Então eu confio que diante da tua inteligência infinita, você vai tomar a melhor decisão. E eu aceito isso na minha vida. E aí eu começo a fazer isso, né? E aí eu começo a manifestar.
Eu começo a olhar para o futuro, eu começo a manifestar uma empresa maravilhosa que eu tenho. Eu começo a olhar para o futuro, eu começo a manifestar empregados maravilhosos na minha empresa. Eu começo a olhar para o futuro, eu começo a manifestar uma saúde incrível. Eu começo a manifestar crescimento, eu começo a manifestar lucro, eu começo a manifestar isso. E entrego para a inteligência infinita, que é a inteligência criadora que criou todas as coisas. Só que não é só fazer isso. Eu preciso sentir isso. Como que eu preciso sentir isso? Com sentimento de gratidão. O que é o sentimento de gratidão? Eu sinto isso como se isso já tivesse acontecido. A frequência com que eu realizo as coisas na vida é: Deus, eu sou grato. Não vai ser do meu jeito, vai ser do teu jeito. Eu não posso ter exigências. Eu não posso ter exigências. Eu estou desenvolvendo um relacionamento com Deus. Eu não posso ter exigências. Deus não julga. E ele sabe mexer no PowerPoint melhor do que eu. Então eu não posso chegar para Deus e falar assim: Deus, eu quero uma apresentação, mas eu não quero que você use o Illustrator. Eu quero que você faça aqui usando só o PowerPoint. Não, eu não posso fazer essa exigência para Deus. Deus, você tem todos os recursos. Você tem o Illustrator, você tem o Photoshop, você tem todos os recursos, inclusive os recursos que eu nem sei que existem. Tá? Então eu não vou fazer exigências para Deus. Eu só vou entregar na mão dele e vou falar: Deus, né, através da sua inteligência infinita, da tua sabedoria infinita que está dentro de mim, não está lá no céu, está dentro de Exato. mim, porque, né, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu a gente poder da criação. É isso. E aí eu faço isso, coloco meu tempo meditando sobre isso e agradeço como se já tivesse acontecido. E agradeço e sinto como se já tivesse acontecido. É muito louca essa conversa, né? Mas eu sinto como se já tivesse acontecido. No mundo quântico ou no mundo espiritual, já aconteceu. Porque a dimensão do tempo no mundo quântico, no mundo espiritual, é diferente de presente, passado, futuro, no mundo que a gente vive, que é o mundo físico. Existem frequências, e a melhor frequência que existe, o nível de frequência mais alto, é a frequência da gratidão. Só que a frequência da gratidão não é simplesmente eu falar, eu sou grato. A frequência da gratidão é a gente sentir a gratidão. Porque a gente precisa pensar, falar e sentir. São as três coisas. Eu preciso pensar, falar e sentir. E aí, quando a gente vai falar de gratidão, eu tenho que pensar sobre as coisas que eu sou grato. Eu preciso falar sobre as coisas que eu sou grato. Eu preciso sentir. Se a gente pensar e falar e não sentir, não funciona. É o pensar, é o falar e é o sentir. Preciso pensar, falar e sentir. O tempo inteiro. Pensar, falar e sentir. E esse Aí é o que vai fazer a exercício diferença. diário muda completamente a nossa vida, né, Marcelo? Muda completamente a nossa vida e muda a nossa saúde, tá? Aqui a gente pode falar de qualquer coisa, mas pessoas estabelecem a saúde, pessoas que não andam voltam a andar, né? E pessoas que estão em situações difíceis mudam a situação de vida, mas é uma prática diária que muda o jogo das pessoas, né? Aí você falou, né, chama a arte da não reclamação. Pô, se a gente começar a monitorar, se a gente começar a monitorar a quantidade de reclamação que a gente faz no dia a dia, né? Centenas de É vezes. porque é um comportamento aprendido desde pequeno, a gente aprende a reclamar. E reclamar é uma fórmula de sucesso que funcionou e deixa de funcionar. E aí o grande lance é a gente tem que dar um cavalo de pau e falar: qual que é a fórmula que eu vou usar agora? A fórmula que eu vou usar é: não vou reclamar, vou parar, vou meditar, vou agradecer. Todo dia, aí você vai. Todo dia você medita, 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 medita. Pensa numa coisa, pensa em alguma coisa que você quer se realizar, vê aquilo pronto, vê aquilo pronto. E uma coisa interessante que eu trago isso aqui para a vida espiritual é que assim, ó, vamos supor que eu tô com um problema. Eu quero que você que ouça a gente agora faça, você tá com um problema. Pensa que oração é orar e agir, tá? É orar e agir. Então o alvo colocou o poder de oração. Eu tenho que orar e tenho que agir. Então pensa que você está com um problema. A gente pega e fala, joga na mão de Deus. Vamos traduzir esse joga na mão de Deus. O que você jogar na mão de Deus é você virar com humildade. Com humildade. Virar para Deus e falar, Deus, eu tenho esse problema. Deus, eu tenho sido uma pessoa que procrastina, eu tenho sido uma pessoa que é medrosa, eu tenho sido uma pessoa que
não fala às vezes o que precisa falar, eu seguro para mim. Deus, eu tenho sido uma pessoa que eu falo não quando que eu falo sim quando eu quero falar não. Isso não está me agradando, né? Eu tenho sido uma pessoa que às vezes eu tenho preguiça. Deus não julga nada disso. Ele olha com amor pra gente, né? Ele olha com amor. Ele mandou o filho dele para que curasse os nossos pecados. E ele fez isso com amor. E quando a gente vira para Deus e a gente fala tudo isso, ele olha pra gente com amor. E aí a gente fala assim, Deus, eu com as minhas armas aqui, eu não estou conseguindo. Então, eu quero entregar nas suas mãos, que eu sei que você tem recursos infinitos, né? Me ajuda. E ao fazer isso, eu preciso sentir gratidão. O que é sentir gratidão? Eu preciso sentir que Deus me ouviu e que Ele vai ajudar a resolver. Mas não dá para ficar no quarto, sentado falando, vem ajuda, vem ajuda. Eu preciso me mover em direção a isso. Então, primeiro passo, confesso. Confesso os meus erros, as minhas fraquezas, os meus medos e peço ajuda com humildade. Deus, eu estou sendo esse tipo de pessoa, eu não quero mais ser, eu não sei como lutar. Me ajuda. E Deus, assim como o designer agora vai falar, Marcelo, é assim que faz, ele vai mostrar pra gente. Uma outra coisa que eu faço, Deus, se hoje eu me conectei com você, me manda um sinal. Mas eu não vou falar, me manda esse sinal. O sinal quem vai escolher não sou eu, é Deus. Me manda um sinal que eu me surpreenda ao receber o sinal, mas que eu tenha certeza de que você me ouviu. E aí É assim que você eu vai faço. gerando um relacionamento com ele, né? Vai gerando um relacionamento com ele. E aí a gente agradece. Aí a gente agradece, aí agradeço. Poxa, que legal. Aí você vai ver que ao longo do dia Deus vai mandando sinal. As pessoas falam de download, né? Deus vai mandando sinais. E aí o que acontece? Eu preciso agir. E desde as coisas básicas. Então, por exemplo, eu entrei, pô, a gente está nos Estados Unidos e o dólar está 6 para 1, né? Aquela frase de quem converte não se diverte, eu pratiquei ela há muito tempo na minha vida. Mas com o dólar a 6 para 1, é muito difícil você praticar o É. quem converte não se diverte. Aí eu entrei na loja e o orçamento das minhas filhas foi limitado. Elas entraram na loja, elas queriam comprar bolsa, queriam não sei o quê. Falei, então vamos fazer o seguinte, filha. Vamos entrar na loja que você quer comprar sua bolsa e você vai manifestar isso na sua vida. Você vai pegar a bolsa, vai provar a bolsa, vai olhar a bolsa, vai se imaginar com a bolsa. Hoje você não vai levar a bolsa, mas você vai provar a bolsa e vai agradecer como se você já tivesse essa bolsa. Né? Aí, tem gente que olha para isso e pode achar que é uma bobeira, né? Mas é Mas tudo. experimenta. É tudo Né? isso. Isso é tudo. A gente vai criando mundos a partir da nossa imaginação, a partir da oração. Veja, tudo. Eu adoro as palestras do Maestro Guilherme, que ele fica brincando com as palavras, né? E você sempre disse que as palavras são grávidas, né? Então, oração, né? Ou seja, a gente ora e age. Imaginação, a gente imagina e age. E quando a gente se coloca nesse lugar de ação, se imaginando e pensando muito a respeito desse futuro que a gente espera, a gente tem essa capacidade, né, Marcelo, de transformar, de co-criar, de criar mundos a partir dessa identidade que temos como seres humanos, que você explicou muito bem, onde Deus nos colocou nessa terra para não apenas governá-la, mas criar os nossos mundos, criar o nosso universo, criar o universo à nossa volta, a partir do poder da nossa palavra, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? É É bem isso. isso. E a gente pode criar, mas precisa agir, né? Então precisa agir. Então vai falar assim, poxa, se eu quero manifestar isso na minha vida, eu vou ter que ter um momento de reflexão e falar, como vai ser meu dia amanhã? O que eu vou fazer para ser mais produtivo? Eu vou agradecer o emprego que eu tenho, vou chegar no meu emprego, vou dar o meu melhor. Em vez de ficar reclamando do meu chefe, em vez de ficar reclamando que ninguém me reconhece, eu vou fazer. A pergunta é: o que, que eu preciso fazer para ser reconhecido? Qual que é o problema das pessoas? É, cara, a pessoa reclama que ela não é reconhecida. A pergunta não é reclamar que não é reconhecido, é o que, que eu preciso para ser reconhecido. Aí a pessoa vem com: ah, mas eu não vou puxar o saco. Meu, começa a mudar os Não é pensamentos. Fala, puxar o saco, é honrar alguém que um dia isso. teve uma trajetória, né? Construiu algo. Aí não é uma questão de puxar o saco, é assim, meu, o que eu preciso fazer, porque o que eu preciso fazer está no meu controle. O que, que eu preciso fazer para fazer uma entrega, essa entrega ser reconhecida
como uma boa entrega. E aí eu vou e faço o meu trabalho. Já tive minha conexão com Deus, já tive minha conexão espiritual e vou e faço o meu trabalho. Se em algum momento eu olhar e falar, cara, eu estou fazendo, porque muitas vezes as pessoas não estão fazendo, estão querendo reconhecimento. Eu estou fazendo, eu estou dando o meu melhor, estou dando o meu melhor, estou entregando no prazo, eu não invento desculpa. Todo dia eu tenho minha conexão espiritual, todo dia eu tenho meu compromisso, eu faço. E neste lugar eu não estou reconhecido, sendo reconhecido, então está na hora de eu procurar outro lugar, mas eu não ocupo o lugar. E aí o que eu faço? Eu sou grato por esse lugar que eu vim, porque aqui eu fiz o meu melhor, aqui eu desenvolvi habilidades, aqui eu desenvolvi amizades. Sinto que não fui reconhecido, então eu vou procurar um outro lugar. Mas eu não posso não ser grato pelo lugar que eu acabei de sair. E Então eu talvez sou grato. até essa ausência de reconhecimento da liderança é um movimento quântico para te fechar uma porta e abrir outra, né? Como o nosso amigo Kleber Lucas fez, criou lá a música, né? Compôs a música Deus cuida de Deus mim, cuida né? de mim. Uma porta se fecha aqui, outra porta se Outra porta se abre abre ali. ali. Então a gente tem que aprender a agradecer pelas portas que se fecham, né? É exato. Então isso é uma filosofia de vida, né? Isso é uma filosofia de vida. Então vai, lição de casa para todo mundo, né? Lição de casa. Eu falei lição de casa. Primeira coisa, vigie seus pensamentos. Orai e vigiai. Vigie seus pensamentos. Se você estiver entrando em reclamação, você está baixando sua frequência para o pior nível possível, né? Perdoa as pessoas que você pode perdoar, né? A mágoa, você lembra que eu falei da água, né? A água, 70% do nosso corpo é água, isso pode ser contestado, tá tudo certo, mas só pega a ideia. 70% do nosso corpo é água. Mágoa é má água. Se eu tenho mágoa, eu estou envenenando o meu corpo com um sentimento que adoece o meu corpo. Então, perdoa. Perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa teu irmão, perdoa alguém que te fez mal, ex-mulher, ex-marido, enfim, perdoa essas pessoas. Elas fizeram aquilo sem saber o que elas estavam fazendo, né? Jesus falou assim, né? Deus perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Então perdoa. Ah, mas ela me fez muito mal. Perdoa. A pessoa não sabe que te fez mal. Só você sabe que ela te fez mal. Então perdoa. Quando você perdoa, você se liberta, né? Pare de reclamar, perdoe, tire a mágoa do seu coração, coloque a gratidão no lugar, pratique a gratidão, pratique a oração, né? Crie uma imagem mental do mundo que você quer criar e sinta que aquilo já foi criado com extrema gratidão. Sabe o que eu vejo, Vitor? Eu sou flamenguista, né? Mas eu não acompanho futebol, né? E eu vejo as pessoas num jogo de futebol. O Botafogo foi campeão ano passado. Eu tenho alguns amigos botafoguenses. Inclusive, gravei com o Jerônimo Temel. Tô aqui nos Estados Unidos, gravei com o Jerônimo Legal. Temel. Ele é botafoguense. Eu não sei se ele te respondeu. Não, Ele é não. botafoguense. Né? A gente fez a resenha lá. Cara, se você vê a felicidade que o cara fica de ver um time ser campeão de futebol, eu falo, por que o cara não pega essa mesma energia, essa mesma felicidade, esse mesmo grito que ele dá quando o time faz o gol? Por que ele não faz isso quando ele termina um projeto, entrega o projeto e fala, ficou massa o projeto? Por que ele não grita? Por que ele não comemora? Por que ele não dá um soco pra cima quando ele entrega um projeto e fala, entreguei o Ou projeto? quando a própria empresa cresce, expande, né? Ah, mas eu não estou ganhando nada com isso. Mas e quando o Botafogo ganha, você ganha alguma coisa? Porque quando a empresa cresce, expande, você tem uma oportunidade maior de crescimento, né? Quando o Não tem, Botafogo ganha, tua vida não mudou nada. do nada. Você viu como o cérebro engana, né? O cérebro engana a gente. Então é mais fácil a gente enganar o cérebro do que deixar o cérebro enganar a gente. Então eu tô aqui na Disney, né? E aí a gente tem muitas realidades virtuais aqui. A gente vê a capacidade do cérebro enganar a gente. Então vamos enganar o nosso cérebro no bom sentido, enganar o cérebro para a gente poder manifestar uma vida melhor para a gente. E é isso, né? Bom, muito bom. Olha que recorde aqui, gente. Nós já passamos aqui de 1 hora e 30 minutos, né? Falando, mas porque quem conhece Marcelo Germano sabe que ele não é um poço de sabedoria, ele é uma cachoeira de sabedoria, mas eu não tenho dúvida de que essa cachoeira se manifesta com esse download que vem do céu pela conexão espiritual
que Marcelo Germano tem. E eu vi um dos comentários aqui, Marcelo, eu quero encerrar dessa forma, com um dos teus seguidores dizendo: Poxa, eu nunca vi Marcelo Germano falando sobre isso, deveria falar mais. E eu comungo com essa frase, com essa fala dele, porque você realmente consegue nos levar a um entendimento claro sobre uma proposta de transformação que nós precisamos ter, né? E a população brasileira, o nosso país, ele pode se mudar a partir de uma nova mentalidade. Então, pessoas como você precisam se levantar e eu agradeço a Deus por poder estar perto, estar próximo e beber dessa fonte. E eu tenho certeza que não só os empresários, como também tantas outras pessoas nesse país precisam te ouvir, meu amigo. Legal. Eu vou falar mais disso, tá? Vitor, foi uma honra estar aqui, foi uma honra servir. No final do dia a gente está servindo, foi uma honra servir, né? Servir você, servir tua audiência. Eu saio daqui melhor do que eu entrei, né? Foi Eu sempre incrível. falo isso, Foi incrível. eu saio daqui melhor do que eu entrei. Espero que você saia melhor do que você entrou. Espero que quem ficou aqui ouvindo a gente saia melhor do que entrou e que a gente possa fazer dessa sexta-feira uma sexta-feira incrível, uma sexta-feira maravilhosa, já começando o dia agradecendo, né? E agradecendo que está vivo, agradecendo que tem uma oportunidade, agradecendo que tem um carro para ir trabalhar, agradecendo que tem um trabalho para trabalhar. Ah, Marcelo, eu estou desempregado, eu não tenho carro. Então agradece que você tem saúde, agradece que você tem duas pernas, agradece que você tem os dentes na boca, agradece que você pôde assistir uma live, você pôde vibrar uma outra energia, né? Começa a usar a gratidão, para de reclamar. Para de reclamar que não tem o carro. Quanto reclamar é reclamar duas vezes. Se eu reclamo que eu não tenho carro, eu estou duas vezes falando que eu não tenho carro. Né? Então começa a agradecer, agradece que você tem perna, agradece que você pode trabalhar, agradece que você tem saúde e vamos para cima fazer o que tem que acontecer. Muito bem, pessoal. Estamos finalizando uma semana de lives sobre o tema anti-reclamação e passaram por aqui só autoridades e que fechamento. Ontem nós tivemos o Davi Lago, Marcelo, o Davi Lago, não sei se você conhece, tenho que te conectar com ele, que é uma autoridade no assunto. Ele lançou um livro, Um Dia Sem Reclamar, e já esse livro já está indo para o segundo ano como best-seller, ele já foi escrito também em inglês e está sendo lançado na Europa. E é isso, nós precisamos praticar essa arte. Então, quero agradecer a cada um dos nossos seguidores que nos acompanhou nessa jornada tão incrível. E quero dizer a vocês que em breve nós vamos vir com mais uma semana de lives com um outro tema, uma pauta que vai tocar o seu coração, expandir sua consciência e fazer com que você manifeste a sua melhor versão. Marcelo, gratidão, muito Obrigado, meu obrigado. amigo. Boas férias, aproveite. E quando estiver lá no Joe Dispenza, me mande o maior conteúdo, a maior quantidade de conteúdo que você puder, que vai ser muito bom receber. Muito obrigado, meu amigo. Legal. Obrigado, obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal. Bom Tchau, dia. tchau. Bom Valeu, dia. até mais.